noite. Meu nome é Gina, sou uma filha amada de Deus, uma discípula de Jesus. Eu faço parte do Celebrando a Restauração, um programa que temos aqui na igreja, que atua nas áreas dos traumas emocionais, vícios, maus hábitos e comportamento disfuncional, mas que tem a palavra de Deus como foco central no processo de cura. As minhas áreas de luta são a codependência, procrastinação e perfeccionismo. Como codependente, eu queria controlar minha família. Eu queria assumir a responsabilidade deles, até mesmo a culpa. Promovia a paz entre eles. Só que não era bíblico, parecia ser, que era uma ação de uma pessoa que serve a Deus. Mas não, eu fazia isso, eu promovia a paz para ter paz, para minha satisfação, por minha zona de conforto. Até que eu entendi, entrando no CR, eu entendi que eu não sou Deus. Se eu não consigo controlar a minha própria vida, como poderia controlar a minha família? Mas fui aprendendo aos poucos que Deus poderia, se eu confiasse em Deus e entregasse essa área na minha vida, Ele poderia me restaurar. Na área da procrastinação, eu sempre deixava as coisas para o dia seguinte. Tinha sempre uma justificação. A princípio, isso me dava um bem-estar. Mas lá na frente, eu ficava frustrada com as minhas escolhas. E com o tempo, eu fui entendendo por que eu agia daquela forma. E com o perfeccionismo, era mais na área profissional. Achava que meu trabalho nunca era bom o suficiente, mesmo com elogio. Então, eu entendi e aprendi que aprendi e aceitei as minhas limitações sem culpa, porque eu sempre estava me culpando, porque tudo que eu fazia não me satisfazia, mas eu reconheci diante de Deus esse comportamento. No CR, nós temos um grupo de apoio, onde a palavra de Deus é atuante, falo das minhas dores e alegria, sou ouvida sem ser julgada, e ainda motivada a depender e a confiar de Deus, na ação do Espírito Santo. Então, eu vejo claramente essa prática dentro do CR, a palavra de Deus, porque eu creio que o meu medo era medo de muitas outras pessoas, é de ser julgada. E eu aprendi que eu posso falar e as pessoas me aceitarem como eu sou. Então, eu entendi que todas as áreas disfuncionais do meu comportamento é pecado, porque desconstruía a minha identidade em Cristo. Hoje estou em Vitória, vivendo um dia de cada vez. E gostaria de deixar um versículo que fez parte da minha restauração. Ele é quem foi o processo da minha cura, como lidar com as minhas áreas disfuncionais. Está escrito em Tiago 4,10. Então, quando vocês sentirem a sua indignidade diante do Senhor, Ele levantará, animará e ajudará vocês. Então, este foi o versículo que foi a base de eu ter a minha vida sendo restaurada e sendo capacitada por Deus a viver um dia de cada vez. Então, deixo aqui um breve testemunho da minha vida, deste programa que fiz parte, não só eu, muita gente faz parte desse programa, que é uma ferramenta de Deus. Então, gostaria de convidar vocês um dia para conhecer esse programa que o Senhor tem atuado nos nossos corações. É isso. Obrigada por me ouvir. Uma boa noite. Boa noite, pessoal. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer enorme compartilhar um pouquinho da nossa história, das nossas experiências. Mas antes de continuar falando um pouquinho do CR, um pouquinho do que Deus fez na nossa vida, através da sua palavra, dos seus ensinamentos, eu queria separar um tempinho, para a gente orar agora, colocar diante de Deus, assim como tudo aquilo que a gente faz, quando está doendo, quando a gente está triste, quando a gente está chateado, quando a gente tem um problema, quando a gente tem um doente na família, ou quando alguma coisa nos aflige, a gente tem que colocar diante de Deus
E nesse momento de pandemia eu queria orar, né, com você agora que está em casa e pedir para Deus para que Ele mude essa situação, para que Ele restabeleça o seu emprego, para que Ele restabeleça as finanças da sua atividade, se você é um empresário. Então, as pessoas que ainda estão sem trabalhar, porque o governo ainda não liberou, né, alguns ramos, então que a gente possa orar agora. Na verdade, a gente vai orar e colocar diante de Deus isso. Quero orar por você. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado, porque assim como eu falei com o Milton agora há pouco, com a Gina, se nós estamos aqui passando por essa pandemia, se eu estou orando aqui agora, é porque o Senhor derramou graça e misericórdia na minha vida, e esse vírus, essa doença ainda não nos consumiu, e ainda até aqui, essa não foi a sua vontade ou a sua permissão, e nós colocamos diante do Senhor, primeiramente, a vida de todas as pessoas que estão nos ouvindo, muitas pessoas enfermas na nossa igreja. Então, que agora, em especial, eu peço pela família do tio Walter, a tia Yara, como um todo, Vivi, que o Senhor possa, com a sua boa mão, dar um bom tratamento, abençoar nesse período, que a sua saúde possa restabelecer, por favor, Jesus. E vários outros que agora não vêm à minha mente, que eu vou esquecer, mas o Senhor sabe que estão doentes, aqueles que eu sei, aqueles que eu não sei, mas que estão precisando do amparo do Senhor em relação à saúde. Então eu peço, por favor, e em nome do seu Filho amado Jesus, que o Senhor derrame cura, Pai, por favor. Cuide também dos meus queridos, de todos aqueles que estão trabalhando, que o Senhor possa manter o trabalho. Aqueles que as suas atividades estão suspensas, que o Senhor possa permitir que elas sejam restabelecidas, Pai. Que o Senhor possa continuar sustentando lares, que a sua igreja possa abençoar aqueles que estão com algum tipo de necessidade, Deus. Então, agora nós colocamos diante do Senhor toda a ansiedade, toda a depressão, toda a tristeza, todo o desânimo, e que isso caia por terra, porque isso não vem de Ti, Pai. E eu quero que o Senhor me ajude a colocar em prática a confiança no Senhor. Lembrar a todos os momentos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Isso que eu oro, agradeço e peço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Senhor, Deus é maravilhoso. Vamos lá, pessoal. E aí, uma das coisas que a gente faz no CR é compartilhar um pouquinho da nossa história, das nossas experiências, porque a gente tem muito claro que as nossas experiências, elas foram ela é a principal causa de nós sermos quem somos, né? Tudo que o Tiago ele vem daquilo que ele viu, daquilo que ele vivenciou, daquilo que alguém ensinou para ele ou daquilo que ele aprendeu sozinho, né? E essas experiências, elas precisam nos levar para algum lugar. Então, vários de vocês já ouviram a minha história, né? Alguns um pedaço, outros vão ficar assustados agora, mas né, o importante é a gente continuar sendo amigo no final. Então eu vou fazer um breve relato aqui de como a minha história começou e como o Celebrando a Restauração me ajudou a entender um pouquinho da minha história. Então, eu sou um filho amado de Deus, né? E o filho caçula do seu Valmir e da dona Dalva. Alguns dizem que fui o único que dei trabalho, mas é porque não conhece o Dirceu, mas tudo bem. É que o Dirceu era mais calminho, né? Cresci num lar super bacana, muito amoroso, né? Mesmo o seu Valmir com aquele jeitão militar, né? Querendo me ensinar a fazer flexão, as coisas que ele aprendeu no quartel. Mesmo assim, era um lar muito amoroso, sempre foi um lar muito amoroso. Um lar simples, né? Nunca nos faltou a comida, até porque Deus sempre sustentou através do trabalho do meu pai, através de irmãos queridos, quando a gente estava passando aquele veneno. Mas, graças a Deus, a gente sempre viveu de uma forma simples, mas muito feliz. Então, cresci, eu estava lembrando hoje, quando eu estava escrevendo um pouquinho do que eu ia falar para vocês, cresci, me diverti muito, brinquei de tudo que vocês podem imaginar na rua. E lembrei de um menino, cara, que me deu uma baita dor de cabeça quando eu era criança, que me perseguia, adorava encher meu saco. O nome dele é Zé Roberto. Eu até queria ter a oportunidade de encontrar esse menino um dia para ver que fim deu, né? Porque o menino era terrível.
E minha mãe segurou uma bronca boa, né? Um bom período, porque eu estava doido com esse moleque que me perseguia mesmo. Ele me atrapalhava nos estudos e tudo mais. E fui crescendo, 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 até um dia que, ainda como criança, aprontando, brincando, fui convidado para ir para uma classe de 7 dias, iam dar uns presentes lá, e tinha um lanche à tarde, eu fui. E aí conheci uma história de um tal de Jesus e comecei a gostar, e aí ganhei uma estrelinha, e se eu fosse de novo, ganhava outra estrelinha, e como eu sempre gostei de desafio, queria ganhar todas as estrelinhas que era possível, e fui todos os dias, só que junto com as estrelinhas eu fui conhecendo a Deus, né? E graças a Deus, Ele teve misericórdia de mim, eu tive um encontro com Cristo, né? Entendi o que era os ensinamentos de Deus, entendi o que eram os mandamentos de Deus, o que eu devia obedecer, qual tinham que ser as atitudes que eu tinha que tomar. E aí minha primeira ação foi começar a querer tentar levar minha família para conhecer a Deus também, né? Meu pai gostava de uma cajibrina, então queria tirar ele da bagunça e chamava ele para ir para a igreja, para me levar para a igreja. Pai, não sai hoje não faz isso, não faz aquilo para me levar para a igreja, e fui enrolando o velho, mesmo sem ele saber, né? E aí ele me trazia para a igreja, muitas vezes nem entrava, mas me trazia, aí minha mãe foi vindo, meus irmãos, para resumir a história, Deus nos deu a oportunidade de toda a minha família conhecer a Cristo hoje, graças a Deus, todos conhecem o que deve fazer, quais são aquilo que Deus nos ordena, né? E eu sou muito grato a isso. Mas fui crescendo, né? E como toda criança que cresce vai querendo achar que é dono do mundo, né? E a adolescência, então junto com a adolescência eu decidi que eu queria tomar alguns rumos diferentes, então cada vez mais comecei a me afastar de Deus, conheci a bebida, conheci as drogas, conheci a promiscuidade, namoros e tudo mais, relacionamentos, e fui vivenciando uma vida totalmente na curtição. Inclusive, uma coisa que eu lembrei esses dias também, minha primeira semana de faculdade, eu simplesmente capotei um carro e bati em 7 carros, né? Para quem não sabe, estou vivo aqui. Esse é um dos milagres, né? De vários outros que eu poderia contar, principalmente de acidente. Mas eu estava lembrando, tamanha irresponsabilidade, tamanha molecagem, que na primeira semana de faculdade eu fiz isso. Então eu era muito inconsequente, né? Meus pais sempre amorosos, tentando me ensinar para onde olhar, tentando me ajudar a redirecionar o meu caminho. E mesmo assim eu não queria olhar para isso. E aí realmente vivendo uma vida, a gente costuma dizer aí com uns amigos, curtindo a vida doidado. Só que tudo isso foi me trazendo marcas, me trazendo feridas, me trazendo experiências. E eu gosto muito de uma frase que o pastor André sempre falou muito para mim, é que as nossas decisões, elas geram resultados que muitas vezes fogem do nosso controle, né? Então eu escolho uma coisa ruim, aquilo gera um resultado ruim que eu perco a mão, né? Que foge do meu controle. E assim eu fui vivendo a vida. Muitas brigas, muitas discussões, muita molecagem, né? Eu não vou ficar entrando no detalhe, depois se você quiser saber, eu estou à disposição para você saber o tamanho da transformação que Deus fez na minha vida quando eu decidi realmente viver uma vida diferente. E aí, como Deus estava tentando tocar na minha vida e Deus tentando me mostrar o caminho certo, e aparentemente eu não estava nem aí para a minha vida, Ele tentou chamar minha atenção, essa minha leitura dessa situação, de uma outra forma. Então, um dia eu estava lá com meu pai, e aí nós discutimos feio, eu acho que é porque eu tinha dormido fora de casa, alguma coisa assim, eu não vou lembrar direito. Foi um desses dias aí que a dona Dalva deixou a mala para fora e não queria me deixar entrar em casa de jeito nenhum. E aí, numa discussão nossa, ele passou mal, como ele nunca tinha passado.
Aí no dia seguinte começou a ficar estranho, vamos fazer um exame ali para ver se está tudo bem. Chegou lá, o médico não deixou mais ele sair, falou, muito provavelmente se ele sair daqui, não vai ser para casa, então é melhor a gente operar esse velho logo. E aí meu pai teve um infarto mesmo, eu não lembro quantas, eu sei que mais da metade das vezes do coração tinha entupido aí, e eu não tenho dúvida de que uma boa parte desse estresse, tudo bem, né? Algumas vezes foi por causa do cigarro, da cachaça que ele tomou, não vamos, né, tirar a culpa do velho, mas tem umas duas ali que foi por dor de cabeça que eu causei, eu não tenho dúvida. Mas, independente disso, Deus estava me dando a oportunidade de me trazer um ensinamento de honra, né? E um desses, na hora que eu vi que meu pai estava daquele jeito, eu não pensei em trabalho, não pensei em nada, eu até trabalhava num bom local na ocasião. Falei para o meu chefe que estava indo, nem pensei que eu podia ser mandado embora, nada, fiquei com meu pai ali todo o tempo que eu podia. E aí, quando ele estava entrando na cirurgia, eu lembro muito bem que ele olhou para mim e falou meio assim, você é o único que, né, acabou com meus cabelos, então faz um favor para mim também, se eu for, você cuida da sua mãe, porque quando eu te ensinei muita coisa ruim, né, com o meu exemplo, com o meu passado sem Cristo, mas eu te ensinei muita coisa boa também, né? Uma delas foi a hombridade. E aí, quando eu fui casar com a sua mãe, falei com o pai dela que eu ia cuidar dela até ela morrer. E mãe, se lascou, já era. Meu pai não vai te largar mesmo. Promessa pro morto, não tem como voltar atrás. Mas prometeu pro meu avô que realmente ia cuidar da minha mãe e do jeito dele, ele faz isso com todo o amor, né? E ele falou, faz esse favor para mim, se eu não voltar, você cuida da dona Dalva aí, né? Por mais que ela morda de vez em quando tá brava, mas cuida dela. E aquilo bateu no meu coração, e aí quando ele entrou para a cirurgia, alguns podem achar que é remorso, né? Mas eu e Deus tenho total convicção de que não foi, não. E aí eu fui lá para baixo, eu ajoelhei, eu conversei com Deus. Falei, Deus, eu nem vou pedir para você curar meu pai, ou nem vou pedir para que essa cirurgia vá bem. Eu só vou pedir para que o Senhor me ajude a perseverar a promessa que eu fiz ao meu pai, que eu vou honrar ele. E aí, daquele dia em diante, independente de qual fosse o resultado, eu tenho certeza disso porque eu sou teimoso, né? Quem me conhece sabe que eu sou teimoso. Eu tinha decidido que eu ia honrar aos meus pais e eu ia honrar também a Cristo, né? Que é o principal motivo. Então eu tive um reencontro com Deus, eu entreguei de verdade a minha vida, as minhas vontades para Cristo. E de lá para cá eu entendo e consigo ver claramente a evolução que Deus me deu como pessoa, amando o próximo, respeitando os diferentes, amando primeiro sem julgamento, né? Então, que é isso, eu entendi que foi para isso que eu vim nesse mundo, para amar as pessoas, para respeitar todo mundo, para amar o diferente e amar antes de qualquer preconceito. E aí foi assim que eu cheguei no CR, só que quando eu cheguei no Celebrando a Restauração, eu achei que eu estava pronto, mas eu descobri que esse meu passado, como eu falei no começo, ele deixou muitas marcas, né, muitas consequências, muitos resultados que talvez eu nem percebia. E aí me ajudou a organizar muita coisa quando eu escrevi essa história da minha vida, que eu ainda tinha mágoas e inclusive reparações para serem feitas, né? Alguns já sabem também que eu já não tenho. Há pouco tempo Deus me mostrou uma coisa que eu tinha esquecido, que eu precisava reparar. E eu estive na casa dos meus pais e o pessoal do CR sabe disso. Para pedir perdão para eles, porque um dia, em uma das brigas deles, de um dinheiro que tinha sumido quando eu era criança, eu que tinha pego aquele dinheiro e tinha causado um baita de um alvoroço da minha mãe desconfiar do meu pai, de meu pai ficar chateado, só que eles não tinham culpa, quem tinha culpa era eu, né? E aí, o Celebrando a Restauração me ensinou a preciosidade que é a retratação, de você poder voltar atrás, de você poder reparar o mal que você fez. Tem maus que não dá para reparar, as pessoas já foram, né?
eu brinco com o pessoal do Celebrando a Restauração que o seu Mariano da vendinha, que a gente roubava chocolate quando era criança, já morreu, não dá para pedir perdão para ele mais, né? Mas aqueles que Deus colocou na sua mente, colocou no seu coração, que você precisa pedir desculpa, pedir perdão, se retratar, se você deve... Nós temos histórias no Celebrando, né, de amigos que foram atrás de alguém que devia anos para reparar um dinheiro que ele nem lembrava que devia mais. Então, assim, existem esposas que olharam para o marido e pediram perdão por uma traição mesmo, traição física. Então, assim, eu vivenciei muitas experiências preciosas que só quem tem Deus no coração consegue fazer. Então, o Celebrando a Restauração veio para a minha vida, para me ajudar a ser uma pessoa mais autêntica, a não me importar para aquilo que talvez você que está nos assistindo venha pensar de mim, mas eu possa me importar a cada momento com aquilo que Deus está achando do que eu estou fazendo, daquilo que eu estou escondendo. Então, esse programa ele serve para isso, para nos ajudar a identificar e tratar feridas do passado, mudar maus hábitos, pecados que a gente pratica hoje e construir um futuro diferente. E aí o versículo que naquele dia que eu falei para vocês fez todo sentido para mim, e eu queria compartilhar com vocês, e ele vem no meu coração frequentemente, é Atos 3,19, que eu vou passar a bola aqui para o Milton, que diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Glória a Deus por essa palavra, que a gente se arrependa, que a gente se converta dos nossos maus caminhos, maus hábitos, pecados de estimação, ira, mentira, pornografia, seja lá o que for que está te amarrando, que a gente se arrependa, para que Deus apague os nossos pecados. E o final desse versículo é o que eu senti aquele dia quando eu me arrependi de verdade, lá, antes do meu pai entrar na cirurgia, um refrigério, tempos de refrigério na presença de Deus. Amém? Esse ano que vem, se Deus permitir, a pandemia também, a gente vai estar junto com os novos grupos, e se isso fez algum sentido para você, vai ter a inscrição aí, e aí você nos procura para fazer a inscrição para os próximos grupos, tá bom? Boa noite, Deus abençoe. Um abraço, pessoal. Oi, pessoal, eu sou o Milton, escravo de Jesus Cristo, que luta contra diversas falhas de caráter, pecado, ira, codependência, ansiedade, baixa autoestima. A gente tinha combinado, o Tiago e a Gina, que a gente ia fazer uma saudação diferente, né? E a gente sempre fala, olha, eu sou servo de Jesus Cristo. E hoje eu falei, sou escravo de Jesus. A gente tem um estigma com a palavra escravo, porque o Brasil tem um histórico de escravidão muito ruim, né? Então essa palavra ela é associada com maldade, com maus tratos. Mas o apóstolo Paulo, ele se identifica assim no início da carta de Tito, né? Ele fala que ele é escravo de Deus. A palavra escravo quer dizer servo, né? Não é bíblico, maus tratos a escravo. Então, naqueles tempos, não tinha aquilo que vem na nossa imagem hoje, quando a gente fala de escravo, não ia na mente deles. A própria lei dizia que se você quebrasse um dente de um escravo, por exemplo, ele era libertado, ele estava livre. Então, a Bíblia nunca... o conceito de escravidão que tinha lá não é o que a gente vê, que vem do Brasil, desse histórico de alguns países aí, né? E a ideia de escravo e servo, na verdade são a mesma coisa, é aquela ideia de uma pessoa que se rende para o seu senhor, que não tem na frente do seu senhor, não tem vontades, não tem exigências, né? É uma pessoa que se rende, se desarma e realmente fica ali à mercê desse Senhor, né? E é muito bom ser escravo de Deus. Não há... Porque, na verdade, o pecado nos escraviza. E a gente é escravo de um monte de coisa por aí. A gente não pode não falar, mas é. Então, a melhor coisa é a gente trocar todas essas escravidões para ser escravo de Deus. Vale muito a pena. E o Celebrando, né, o CR, Celebrando a Restauração, uma ferramenta bíblica, ela não é algo inovador, não foi algo que foi criado por um homem. Na verdade, tudo está na Bíblia, né? A base desse programa é bíblico. E uma das utilidades, uma das abordagens do Celebrando a Restauração é ajudar a gente a equilibrar e se relacionar de maneira equilibrada com o nosso passado
E aí eu vou resgatar um pouco do que o Tiago falou. A gente trabalha muito com o passado. A gente precisa equalizar algumas coisas. E eu vou trazer alguns personagens bíblicos aqui que se relacionaram com o passado deles, de uma forma ou de outra. E a gente vai, de repente, se identificar em alguma dessas situações, né? Então eu queria trazer aqui um personagem que é o Moisés. Moisés, né, todo mundo sabe, ele era hebreu, mas foi criado pela filha do faraó. Ele viveu 40 anos no Egito, uma certa autoridade, ele tinha uma nobreza, né, ele era da casa do rei, ele tinha ali algum nome, algum prestígio naquele povo. Porém, ele descobre, né, ele fica sabendo de que ele, na verdade, era de origem do povo hebreu, e um dia, depois de 40 anos que ele viveu, aprendeu muita coisa daquela cultura do Egito, se ambientou, tinha amizades, tinha tudo aquilo. Ele era filho da princesa, né? Era filho da filha do rei. Ele percebe, ele viu que tinha um egípcio que estava ali batendo e maltratando um hebreu. E ele vai defender aquele hebreu e mata aquele homem. Parece que quando a gente lê a história na Bíblia, a gente lê o enredo na Bíblia, ele não é a mesma coisa de hoje. Mas ele matou. Né? Apesar dele estar defendendo o homem, ele cometeu um ato que daquela situação, ele sendo da casa do rei, matou um egípcio, matou um guarda, por causa de um escravo hebreu. Complicado. Né? Ele tinha isso nas mãos. Né? Ele foge. Uma das tendências que temos em relação ao nosso passado é fugir dele. E existe uma ideia que não é bíblica, que vai dizer que o tempo cura tudo. Isso não é verdade. O tempo não cura. E muito provavelmente, ele dificulta a cura, ele atrapalha. É a gente pensar que eu coloco uma pedra em cima de um problema que eu tive, de uma situação que eu tive, eu não resolvo aquela situação e deixo o tempo correr. Foi exatamente isso que o Moisés fez. Ele vai para o deserto, se torna pastor de ovelhas e fica ali vivendo com Jetro, que era sogro dele, fez família, se constituiu, está tudo certo. Resolvi meu problema. E Moisés fica 40 anos nesse deserto. Ele viveu 40 anos como filho do rei e agora ele está 40 anos como um pastor no deserto e está ótimo. Acabou o assassinato, não matei ninguém, sou outra pessoa, sou o pastor Moisés aqui, está tudo certo. E Deus, lá em Êxodo, capítulo 3, vai conversar com Moisés e vai chamar Moisés e vai fazer um convite. Moisés, eu tenho uma tarefa para você. Você tem que voltar lá atrás. Você tem que encarar o Egito novamente. Você tem que voltar lá para o seu passado. Esse convite, esse desafio a gente passa o tempo todo no Celebrando a Restauração. A gente é convidado a retornar lá no passado. Há problemas, como o Tiago acabou de mencionar aqui, que aconteceram há muitos e muitos anos atrás. Mas que ainda estão vivos no nosso coração, na nossa mente. Muitas vezes a gente se depara com problemas que ainda nos fazem sofrer, feridas que ainda estão abertas. Então, uma das tendências que a gente tem do nosso passado é de achar que o tempo cura tudo e deixar a coisa lá para trás e deixa o tempo correr. Não é esse. Não é essa a proposta que Deus tem. Por isso que Deus foi lá e chama Moisés novamente para resolver essa questão. E foi resolvida. Quem conhece a história sabe que Moisés resistiu, tentou negociar com Deus, tentou barganhar com Deus, mas no final das contas, ele volta para o Egito. Ele encara o rei, uma rejeição do povo dele, as pessoas tinham medo dele, ele colocou a vida dele em risco, ele viu a mão de Deus agir, foi usado por Deus para tirar o povo do Egito. Um outro personagem também muito conhecido é o rei Davi. O rei Davi já teve uma atitude um pouco diferente em relação ao pecado dele. Davi, eu não vou entrar nos textos bíblicos, são histórias conhecidas, vou dar referência, quem quiser vai lá e confere. Mas Davi teve um pecado muito grave, ele vê uma mulher tomando banho no castelo dele, estava um pouco ocioso Davi, estava meio sem fazer nada. O 1 Samuel capítulo 11 vai dizer que aquele período era o período que os reis deviam estar na guerra com seus exércitos. Davi estava no palácio dele, acordou tarde, né? Estava ali de roupão e pantufa, passeando, e aí ele viu uma mulher tomando banho, ele
Ele olhou a primeira vez, acontece, mas ele olhou a segunda vez, ele olhou a terceira, teve ideias, pegou aquela mulher, adulterou com ela, e aí, quando ele teve a oportunidade de repente consertar, ele vai piorando a situação, e até que ele praticamente manda matar o marido dela. Finalzinho do capítulo 11 de 2 Samuel, fala que depois que o marido morreu, a mulher chorou a morte do marido, ficou em luto. Aí Davi esperou passar o luto, pegou a mulher para ele, casou com ela, resolvido o problema, e aí encerrou o capítulo. Resolveu. Muitas vezes é assim que a gente se relaciona com o nosso pecado, com o nosso passado. É assim, ninguém sabe, ninguém viu, eu dei um jeito aqui, fiz do meu jeito, no final das contas está tudo certo. Põe uma pedra em cima e segue a vida. Deus chamou Davi para uma conversa. No capítulo 12, o profeta Natã vai lá conversar com Davi e vai trazer à tona toda a situação e todo o pecado e tudo aquilo que precisava ser resolvido. O passado, ele não pode ser uma bola, um peso amarrado no nosso pé que nos faz arrastar o tempo inteiro. Não, ele precisa ser resolvido e não precisa ficar voltando mais. Mas o fato é que a gente também não pode fingir que ele não aconteceu. O Tiago trouxe bem aqui, e algo que realmente é muito trabalhado, são as retratações, são as confrontações com aquilo do passado, o pecado que alguém cometeu, que você precisa liberar perdão, o pecado que você cometeu e você precisa pedir perdão, algumas reparações, muitas vezes financeiras, quando possível, né? Você faz aquilo que é possível. Davi teve que fazer reparações. Ele pagou. Houveram consequências. Apesar de que o capítulo 12 diz que imediatamente ao se arrepender, Davi foi perdoado, as consequências ficaram. E Davi viveu todas elas. Consequências essas que atingiram o povo durante gerações. Mas hoje eu queria trazer um personagem que particularmente me marcou, porque esta é uma dificuldade que eu tenho. De me perdoar, de relacionar com o passado, com aquilo que a gente fez e que não tem como voltar atrás mais. Só que isso acaba atrapalhando a gente prosseguir para o futuro. E eu fico olhando Pedro, e certa vez eu estava lendo o livro de Atos, e vendo tudo que Pedro fez, o protagonismo, a liderança, a pregação, e eu fiquei olhando, e eu lembro que eu falei assim, puxa, como ele conseguiu? Por quê? Nós vamos fazer aqui a leitura do texto que está lá em Mateus, capítulo 26, a partir do verso 30, que diz assim: depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus cantava hino, viu? Você nunca prestou atenção nisso? Jesus cantava. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: ainda essa noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Eu acredito, e isso não está na Bíblia, eu não vou afirmar, mas eu acredito que Pedro estava sendo sincero. Realmente, quando a gente vê a personalidade de Pedro durante todo o texto bíblico, ele era uma pessoa realmente corajosa, ele não era um covarde. Tanto é que quando Jesus estava para ser preso, Pedro foi lá e puxou a espada e cortou a orelha de um centurião. Tem atitude mais corajosa que essa? Imagina um exército vindo para prender Jesus, Pedro tira uma faca e corta uma orelha e colocou a vida dele em risco por Jesus. Então eu acredito que quando Pedro falou aquilo, ele estava sendo sincero, ele achava mesmo que ele não negaria Jesus. E os outros também falaram: não, também não vou negar. E todo mundo acreditou que Pedro não negaria. E eu queria chamar a atenção porque nós achamos que nos conhecemos, que a gente se conhece. Eu vou te falar uma coisa: se você acha que você é um pecador, pode ter certeza que Deus sabe que você é muito pior do que você imagina. Se você acha que você é ruim, pode ter certeza que você é bem pior.
Mas se você acha que Deus te ama, eu posso te dizer com certeza que Ele te ama muito mais do que você imagina. Sabe por quê? Porque o verso 73, no mesmo capítulo, vai dizer que pouco tempo depois, os que estavam ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Olha que coisa impressionante. O modo de falar, a marca que Pedro teve, o impacto que Jesus teve na vida dele, o modo de falar de Pedro denunciava que ele era servo de Jesus. O nosso modo de falar tem denunciado que nós somos servos de Jesus? Fica aí essa provocação, né? Nosso modo de falar denuncia que nós somos cristãos? Interessante, não sei. Mas enfim, no verso 74, aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Eu pulei as 2 primeiras negações de Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. O que eu quero chamar a atenção, todo mundo sabe disso, mas é que Jesus deixou claro para Pedro que ele sabia que Pedro negaria. E que Jesus, em momento algum, foi surpreendido com o pecado de Pedro. Eu já usei essa ilustração algumas vezes, vou usar de novo. Pense que no seu casamento, no momento que o pastor está ali fazendo os proclames, está ali falando do seu casamento, está falando assim: olha, na saúde, na doença, na riqueza ou na pobreza. Imagine se o pastor falasse assim: olha, inclusive, daqui a 2 anos, 3 meses e 4 dias, o teu marido vai te trair. E também, daqui a 7 anos e 4 meses, a tua mulher vai te ofender de um modo que vai te magoar muito. E daqui a 12 anos, o teu marido vai te enganar. Você casaria? Por que a gente não casaria? Eu não casaria. Não, peraí. Estou casando com você agora, você já está me dizendo que daqui a tanto tempo você vai me trair? Você vai me abandonar? Você vai mentir para mim? Você vai me roubar? Não, então não quero. Pois foi justamente assim que Jesus casou com você. Jesus te convidou e te aceitou e disse: eu quero você para mim, tendo a plena consciência de todos os pecados que você ainda iria cometer. É por isso que eu te digo, se você acha que você é pecador, você certamente é muito pior. Mas se você acha que sabe o tanto que Deus te ama, certamente Ele ama muito mais. Todas as histórias que eu falei aqui, todas, nós estamos falando de pecadores indignos que foram convidados por Deus para alguma obra. Em todas as histórias, a ação foi de Deus indo até o homem. Ele te ama. Não desiste de você. Por isso que a gente precisa entender o meu passado. Eu preciso confessar o meu pecado. Eu preciso fazer as reparações. Eu preciso pedir perdão para Deus e entender que Ele sabia que eu ia cometer aquele pecado e que ainda assim Ele me ama. Ainda assim Ele quer me usar. Porque é muito provável, quando você recebe um chamado de Deus, você olha para o seu passado, para o seu pecado, para as suas falhas e fala assim: eu não sou digno. Interessante que esse texto, essa expressão, a gente já viu ela na Bíblia antes. Filho pródigo, quando ele abandona, porque ele quis, ele abandonou o pai, e ele está lá no mundo. A Bíblia vai dizer que o filho pródigo queria comer a comida dos porcos, e esta comida dos porcos não foi dada para ele. Então, nem a comida do porco ele teve. A situação de uma pessoa que é de Deus e que está longe dele é terrível. A pessoa que volta para trás, que sai da presença de Deus e volta para a situação anterior é terrível. Porque você já não é mais também como anteriormente você era. Você não está vivendo como filho de Deus e nem lá você vai ser bem aceito. Como Pedro, o jeito de falar dele denunciava quem ele era. O filho pródigo, ninguém dava nem a comida do porco para ele. Olha a situação. Lá naquela situação, o filho pródigo lembra e fala assim: poxa, lá na casa do meu pai tinha comida e até mesmo os empregados dele viviam melhor do que eu. E ele volta. Quando ele volta, ele chega para o pai dele e fala assim: pai, eu estou de volta,
mas eu não sou mais digno de ser seu filho. Por quê? Porque o pecado ainda estava amarrado lá no pé dele. O passado dele ainda estava pesando. O pai nem argumenta com ele. O pai nem argumenta. Coloca de volta ele na posição de filho. Porque esta decisão foi do pai. Você é meu filho. Jesus volta para tratar com Pedro. E faz com que Pedro, que negou Jesus 3 vezes, fale por 3 vezes que o ama. Está lá no capítulo 21 de João. E Jesus fala: Pedro, você me ama? Amo. Pedro respondia: Pedro, você me ama? Amo. E na 3ª vez Jesus pergunta de novo: Pedro, você me ama? E aí Pedro fala assim: Senhor, você sabe que eu te amo. E aí na verdade Pedro está falando para ele mesmo: olha, eu sei e ele sabe que eu amo. E está reparando aquela situação, aquela negação. Não, Jesus, eu te amo. E aí Jesus chega e dá na mão dele: então apacenta as minhas ovelhas. Davi foi convocado para ser o grande rei. Moisés foi convocado para ser o libertador. E tantos outros pecadores terríveis foram convocados por um Deus que perdoa, independente do seu passado, desde que você resolva ele, desde que você confesse ele e você entenda que agora você precisa ter uma nova atitude. Mas se você cair, tenha certeza que o mesmo Deus que chamou Moisés, que chamou Davi, que chamou Pedro e que recebeu o filho pródigo de braços abertos, também está esperando por você. Queria deixar aqui 2 textos antes da gente encerrar. Efésios 2, versículo 8, diz assim: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras para que ninguém venha se orgulhar. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão... Antemão ao quê? Ao nosso pecado. Antemão aquela mentira, antemão aquela coisa que você fez no passado, antes de você ter feito, de antemão, Ele planejou para nós. Você faz parte de um plano de Deus, e Ele está disposto e preparado para te perdoar. Isaías 43:1 vai dizer assim: mas agora sim, diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, e aí somos nós, aquele que formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei e o chamei pelo nome. Você é meu. Deus te chamou pelo nome. Não foi assim, todo mundo, não. Ele chamou você exatamente do jeito que você é. Que Deus te abençoe, que Deus te dê liberdade, que você possa resolver as suas pendências, tudo aquilo que te amarra, tudo aquilo que de repente tira você da vontade de Deus e para o que Deus o criou. E que todos nós possamos encontrar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Estamos encerrando, nós vamos ter agora um vídeo e quero que você preste bastante atenção. Se você estiver fazendo alguma coisa, estiver agitado com alguma coisa agora, para e preste bastante atenção na história desse vídeo e logo depois do vídeo estamos encerrados. Muito obrigado, fiquem com Deus. De acreditar, tempo vai provar. Toque essa canção, não te ensinei em vão. Voa, é riso, é dor e tudo mais.
quando vê. E o tempo é grande professor. O mundo engana e a gente esquece o amor que não merece. E é hora de voltar. O lar é o nosso